Então eu estou num texto aqui, que aconteceu aproximadamente há 4.000 anos atrás. Fala, uau! 4.000 anos atrás, isso mesmo. Só que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E aqui, havia um povo que sai do Egito. O Egito, de nação mais poderosa da terra, se tornou a nação mais arrasada da face da terra. Porque o Deus desse povo entrou em ação e tornou aquela honra numa vergonha. Com Deus, a palavra de Deus diz que a nossa vergonha com Ele é transformada em dupla honra. Quando existem inimigos do povo de Deus, a honra dos inimigos é transformada numa vergonha. E o Egito, de nação mais poderosa, mais próspera, se tornou a nação mais humilhada da face da terra. Então nós temos aqui, numa visão do seu quadro mental, aproximadamente de 2 a 4 milhões de pessoas andando, saindo do Egito cantando. Estavam com seus filhos, crianças, gado, pato, ganso, galinha, marreco, cachorro, papagaio, gato, todo mundo ali alvoroçado, feliz e cantando louvores ao Senhor. Os levitas iam tocando na frente e o povo seguindo numa marcha lenta de 2 a 4 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. Então Deus manda eles se acamparem lá em Pi-Hahirote, em frente ao mar. Quando eles estão acampados em frente ao mar, presta atenção agora, que agora é que vai começar a falar comigo e com você. Atrás deles, uma poeira enorme se levanta, e 600 carros de guerra, 600 bigas, com 2 soldados cada biga, com lanças, com escudos, vindo contra o povo. Porque Faraó falou, o Deus de Israel é um péssimo general, colocou eles num beco sem saída. Chegaram em frente ao Mar Vermelho, não podiam fazer mais nada. Dos lados era deserto, atrás tinha Faraó e o seu exército, e na frente o mar. Imagina, vamos mandar esse povo nadar, não tem como. Esse povo não sabe nadar porque vivia num deserto, não tem como atravessar e sair. Vamos mandar esse povo andar dos lados, pelo deserto, não tem como também, porque o deserto seria a sepultura deles. Vamos fazê-los voltar, também não dá. Faraó está lá atrás, vindo com muita fúria para matar o povo de Deus. Então chegaram em uma situação onde estavam encurralados, literalmente sem saída. Você já passou por essa situação na vida, onde você olha para frente e tem um marzão na sua frente, e você diz, eu não consigo atravessar? Você olha para trás, aqueles que querem consumir a sua vida, acabar com você, estão lá atrás, falando de você, não dá para pedir ajuda lá atrás. E você olha dos lados e você não sabe o que vai fazer, não sei como eu vou pagar, ninguém do meu lado pode me ajudar, todos passam pelo mesmo drama, pelo mesmo problema. Enfim, Israel estava encurralado, numa situação de desesperança total. Quando você encontra alguém, se você pudesse ser alguém, um ouvido para Israel, eles olhariam para você e diriam, o que vamos fazer? Não tem o que fazer. Essa é a situação estratégica daquele povo onde eles ficaram. Então Deus está olhando tudo aquilo, e o povo começa a murmurar e a reclamar. Então Moisés vai perante Deus e fala, Senhor, o que é que eu falo para esse povo? Essa é a parte que
soa até como demagogia, mas Deus fala muito isso para nós. Diga ao povo de Israel que marche. Gente, vamos lá, vamos montar o cenário de novo. Na frente tinha o quê? Mar. Na frente tínhamos o quê? Mar. Dos lados tínhamos o quê? Atrás tínhamos o quê? Exército. Inimigos. Amém? E olha o que Deus está falando. Diga ao povo de Israel que... Deus não disse, volte atrás. E Deus não disse, fujam para o deserto. Deus disse, marche. Os meus olhos veem o mar. Os seus olhos veem um enorme mar vermelho, a península do Sinai. Os olhos de Deus veem um caminho no meio do mar. Os meus olhos veem uma situação sem saída. Os olhos de Deus veem um milagre extraordinário que 4.000 anos depois alguém estará falando dele ainda. Um milagre tão maiúsculo, tão extraordinário, que alguém falaria dele quase no ano de 2021. O povo de Israel via túmulo, sepultura, final, limite, vergonha, tragédia. Deus via honra, Deus via vitória, Deus via conquista, Deus via poder, Deus via um povo numerosamente indestrutível. O povo se via fragilizado, incapacitado. Deus via o povo mais feliz da terra ali com ele. E por que eu estou falando isso? Porque esse é o registro mais característico de todos nós nos dias atuais. O jeito que eu vejo a mim mesmo, o jeito que eu olho para a minha situação, o jeito que eu olho para o meu negócio, o jeito que eu olho para a minha família, o jeito que eu olho para o meu estado financeiro atual, o jeito que eu olho para o meu cenário profissional, eu olho como Israel olhava. Não tenho saída daqui porque tem o mar. Nunca aprendi a nadar, vivi no deserto, sou um escravo, sempre fui um construtor de cidades para os outros, eu sempre ajudei alguém a crescer, mas eu não tenho perspectiva de grandeza, eu sou um escravo, eu saí de lá da escravidão, mas ainda tenho mentalidade, características, personalidade de escravo. Eu vejo a vida na ótica de quem obedece. Eu vejo a vida na ótica de quem é pequeno. Eu vejo a vida na ótica de quem não sonha. Então vem Deus, e Ele fala um absurdo para mim. Diga ao povo que marche. Moisés não disse para onde, porque ele sabia que Deus não volta atrás daquilo que ele diz. Porque ele sabia que Deus não abandona o povo aos propósitos, a qualquer propósito. Tudo que Deus fala para o povo dele, Ele cumpre. Então ele disse, só pode ser por aqui. Então ele fala assim, estende a sua vara. O que é que você tem na mão? Um cajado. Estende esse cajado, estende essa vara em direção ao mar. E ele estendeu, ele sobe numa pedra. Até então Israel não via nada além, fala assim comigo, de águas. Então ele estende o cajado, estende a vara, levanta a vara, e o vento vem do céu, e o vento, como duas mãos poderosas, entram nas águas.
revolvem as águas e separam as águas, e levantam um muro de águas à direita e um muro de águas à esquerda, e vai lambendo todo o rego, todo o espaço, e vai construindo um caminho onde não havia caminho. E a palavra de Deus diz que esse vento durou toda uma noite. Veja como tudo em Deus é uma construção. Nós estamos acostumados com os filmes de Hollywood e a gente vê assim, pá, instantâneo. Nós temos miojo que é instantâneo, nós temos tudo que é descartável, é muito rápido e também dura pouco. Deus levou uma noite toda, o vento leste foi entrando e foi abrindo o caminho, e foi abrindo um espaço entre as águas, para que o seu povo pudesse marchar. Para onde? Fala assim, para frente. Uma das coisas que Deus ama no povo dele, é quando o povo dele consegue confiar nele. Você quer deixar o coração de Deus entristecido? É você duvidar dele. Quando você sai desse plano físico, desse primeiro andar, e você vai para o andar de Deus, você eleva a sua vida num segundo andar, você consegue ver o que Deus vê. Toda essa mensagem, toda essa explicação só tem uma finalidade: tirar você do andar de baixo e levar você no andar de cima. Quando eu fui para Dubai, eu fui num edifício que é considerado o maior edifício do mundo, o Burj Khalifa. Ele leva 1 minuto para subir 124 andares, mais ou menos. Tem quase 1 quilômetro de altura aquele prédio. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que o homem faz um negócio desse? Mas eu estava ali, nas ruas de Dubai, e eu via o céu todo assim, cheio de poeira. A cidade muito empoeirada, o vento trazia poeira do deserto. Quando eu subi nesse prédio, e nós fomos lá no topo, eu olhei toda a cidade de Dubai. Eu olhei todas as construções faraônicas daquele lugar. E eu falei assim, uau! Que coisa extraordinária! Então eu entendi que quanto mais alto você está, mais você consegue enxergar. Na ótica de todos os mortais, onde nós estávamos antes de subir ali, nós víamos a vida numa dificuldade terrível, como todos veem. Nós víamos os desafios cada vez mais gigantes. Nós víamos aqueles arranha-céus e dizíamos, que coisa portentosa, que coisa gigante. E quando você está lá em cima, a 1 quilômetro de altura, você diz, que insignificante aquelas casas. Aquilo que era tão grande para mim lá embaixo, aqui em cima é tão insignificante. O que Deus quer nos ensinar é aquilo que Ele nos ensina todos os dias. Se você aprender a entrar no mundo espiritual, sua vida muda. A minha vida não muda porque eu vejo o exército de Faraó atrás de mim. Então eu tenho sempre alguém querendo me machucar. Eu sempre sou vítima. Então eu sempre justifico porque eu não mudo. Eu sempre me justifico porque meu temperamento é tão ruim. Eu não confio em ninguém porque eu fui machucado, eu fui ferido, eu fui maltratado. Eu estou no primeiro andar, eu estou nesse plano físico, eu estou vivendo aqui como um ser qualquer, como um ser individual, mas qualquer, como todo mundo vive. Eu sou comum.
De repente, quando eu conheço o segundo andar, quando eu entro no mundo espiritual, quando eu adentro no coração de Deus, quando eu consigo ver o que a palavra dele diz, eu consigo entender que esse mundo físico não pode me limitar, não pode me destruir, não pode me escravizar, não pode acabar comigo, porque eu comecei a ver o que Deus vê. Como é que eu consigo ver o que Deus vê se eu não estou lá com Deus? Simples, por meio da sua palavra. Eu começo a ver a sua palavra, e Deus e a sua palavra são um. Eu começo a ver o que ele vê, ouvir o que ele ouve, sentir o que ele sente, saber o que ele sabe, e é nisso que eu me torno igual a ele. Enquanto você lutar com o Faraó no deserto, você vai morrer. Por que você vai morrer? Porque você tem sua família para proteger. Cachorro, gato, boi, vaca, ovelha, tudo ali para proteger. Faraó só mandou o exército para te matar. Levar tudo que você está protegendo. Enquanto você protege as coisas, ele só tem o trabalho de se proteger. Mais nada. Você tem que proteger 1000 coisas. Filhos, filhas, netos. Você tem que cuidar de 1000 coisas. E o diabo só tem que destruir você. Mais nada. Então você não sabe o que fazer, porque está lutando no terreno errado. Lutando no deserto. E Deus disse: diga ao povo que marche. Marchar para onde? Entra pelas águas. Entra pelas águas. Você só vai vencer Faraó se você entrar nas águas. E agora o que é águas? Na Bíblia, águas. Vou dizer o que é águas de outro jeito para você. A palavra de Deus diz que quando eles saíram do Egito, em Êxodo 12, fala que eles comeram do cordeiro, eles participaram da Páscoa, então eles conheceram Jesus, porque Jesus é o cordeiro que foi imolado no meu e no seu lugar. Então ali eles conheceram Jesus, e a Bíblia diz que quando eles saem ali do Egito, em Êxodo, diz que uma coluna de nuvem vinha acompanhando eles durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. Então eles conheceram ao Deus Todo-Poderoso que tirou eles do Egito. Presta atenção, porque eu vou explicar aqui algo que tem que acontecer na minha e na sua vida para que nós conheçamos a Ele. Então, o povo conheceu Jesus, o Cordeiro, pela Páscoa. E o povo conheceu a Deus pela segurança da nuvem e da coluna de fogo. O povo estava na igreja, que era a congregação, conhecia Jesus e conhecia Deus. Mas o povo era incrédulo, o povo continuava medroso, o povo continuava fofoqueiro, o povo continuava murmurador, o povo continuava descrente, incrédulo. Deus tinha que trabalhar com esse povo e tirá-lo do mundo, desse mundo físico, levá-lo para o segundo andar. Olha a nossa igreja, olha quantos conhecem a Deus e conhecem a Jesus, mas se você peneirar o que sai da sua boca na hora da raiva, se você peneirar o que sai do seu coração na hora em que você ouve que alguém está falando mal de você, veja, o povo conhecia também, eles participaram da Páscoa, eles comeram do cordeiro que salvou a vida deles. O cordeiro morreu para que o sangue dele purificasse eles de todo pecado. O sangue nas ombreiras foi o sangue do cordeiro que foi imolado. Eles participaram de Jesus.
Depois da coluna de nuvem, ali é uma aliança. O fogo é a santidade de Deus. Deus faz uma aliança com o povo. Vocês serão o meu povo. Então, olha, muita gente aqui já aceitou Jesus. Muita gente já conhece Jesus. Muita gente já conheceu Deus. Muita gente já viveu assim. Mas a palavra do Senhor diz que esse povo, apesar de estar na presença de Deus, na presença de Jesus, não era transformado. Ele ainda tinha uma visão pequena, ele ainda tinha uma visão de escravo, ele ainda tinha uma visão de sofredor, ele ainda tinha uma visão de quem não alcança, quem não consegue, que não sabe o que fazer, uma visão desestruturada da realidade do Deus que chamou eles das trevas para a luz, do Deus que tirou eles da escravidão para a liberdade. Eles não conseguiam ver o que Deus via. Então Deus disse: tenho que tratar o interior desse povo. Eu estou aqui mostrando a salvação para eles. Eles aceitaram, comeram do Cordeiro, eles receberam Jesus, eles me conheceram por causa dos milagres que eu fiz, mas o interior deles é sujo. Mas pastor, depois que a gente vem para a igreja, a gente muda. É. A Bíblia diz que eles precisavam tirar de dentro deles o coração endurecido. Leia todo o Êxodo, toda a história, até Deuteronômio, você vai ver, não existe na terra um povo de coração mais duro do que esse. Deus tinha que tirar o coração orgulhoso deles. Eles eram escravos, mas eram arrogantes, eram pedantes, eram intratáveis, eram incrédulos. Deus tinha que tratar, através da presença dele, Deus tinha que fazer com que aqueles corações até então intratáveis, endurecidos, incrivelmente orgulhosos, fossem mudados. E só havia um jeito de Deus fazer isso. Deus tinha que fazer eles entrarem nas águas. Veja onde nós vamos agora. A Bíblia diz que águas, na Bíblia, é a simbologia do Espírito Santo. Por exemplo, no Salmo 46:4, o salmista diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, não será abalada. Deus ajudará desde o nascer do dia, ou desde o raiar da manhã. Aqui está falando do Espírito Santo, o rio que está no meio da cidade de Deus. Se você quer comprovar isso, em Apocalipse 22:1, o anjo mostra para João o rio de água pura como cristal, rio de água da vida, claro, límpido, puro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Olha, esse rio sai de dentro de Deus e do Cordeiro, e ele invade a cidade da Nova Jerusalém. Rio, águas, na Bíblia, significa Espírito Santo de Deus. Escute isso agora. Você conhece Jesus quando participou da Páscoa, e muitos conhecem Jesus participando da ceia. Você conhece Deus pelos milagres, pela sua palavra, pelas alianças, pelas suas promessas e pelo seu nome. Mas o que Deus tem que fazer para mudar a minha e a sua perspectiva de vida aqui na terra é conhecer o Espírito Santo de Deus. Conhecer a Deus é fácil. Conhecer a Jesus pelo que Ele fez também é fácil. Mas conhecer o Espírito Santo, que nunca foi criado, que nunca foi gerado, que nunca nasceu, simplesmente Ele veio a existir
e ele foi enviado, porque saiu assim, ó, de dentro do coração de Deus. Conhecer o Espírito, a essência de Deus, inclusive ele tem um fruto. Conhecer o Espírito é diferente de conhecer a Deus e viver como o mundo vive. É diferente de conhecer Jesus e viver como um religioso, onde todo mundo faz uma oração copiada. É diferente de sermos religiosos e continuarmos errando, mesmo na casa de Deus. É diferente. O Espírito Santo, a Bíblia diz, em João 14:17, que ele nos revela, que ele nos mostra, que ele nos ensina toda a verdade, porque ele habita em nós, o Espírito da verdade que o mundo não vê, que o mundo não pode receber. Escute isso, não é todo mundo que pode ter esse Espírito, o Espírito da verdade, Espírito de Jesus, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós, presta atenção agora, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso significa que o Espírito revela a verdade, o Espírito revela Cristo. No verso 26 de João 14, diz que Jesus é anunciado, é mostrado por causa desse Espírito. Ele é chamado de o Consolador amado, que o Pai vai enviar no nome dele. E esse é o detalhe que você veio aqui hoje. E ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto Jesus disse. Meu amado e querido irmão, e você que me ouve, eu já orei por muita gente em estado terminal, e eu me lembro que quando eu estava orando, alguma coisa veio sobre mim, eu não tinha nada nas mãos, além das minhas mãos untadas de óleo, e eu vi que essas pessoas, eu coloquei as mãos e elas foram curadas. E eu já orei com toda a minha força, com toda a minha vontade, por outras pessoas, e elas não foram curadas. Eu consigo fazer a obra de Deus, sem que Deus esteja nela. Eu consigo falar de Jesus, sem que Jesus esteja na palavra que eu estou falando. Eu consigo falar de Jesus e roubar dinheiro do povo. Eu consigo falar de Deus e enganar o povo. Eu consigo usar esses recursos de retórica para o meu bem-querer, para melhorar a minha vida aqui. Mas aquele que saiu de dentro do próprio Deus, que é a essência do próprio Deus, que é santo, 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 e cujo céu e a terra respondem, aquele que é o grande general do céu, e o responsável pela noiva do Cordeiro, em levar a igreja até o noivo, ele conhece todas as coisas, inclusive o coração e o interior do coração de Deus. Eu não consigo fugir da sua presença, eu não consigo ir além da sua presença, eu não consigo me esconder da sua presença. É isso que diz o Salmo 139, se eu vou para o céu, ele está lá, se eu vou para o inferno, ele está lá, se eu vou para o meio dos mares, ele está lá, se eu habito no meio das trevas, ele está lá. Nenhum lugar é suficiente para eu me esconder dele. Deus disse, entra no mar, entra nas águas, mas o povo estava com medo porque olhava para onde? Fala, para trás. O povo estava com medo, impaciente, murmurava. Deus está falando, parem de clamar, parem de orar como desesperados. Se eu enviei 10 pragas e acabei e arrasei com o Egito, eu deixaria esses poucos egípcios destruírem vocês. Se eu dizimei uma nação inteira, vocês estão com medo de 600 homens. Parem de clamar.
E ele disse assim num desabafo: diga a eles, eu nem vou falar, diga aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? Fala assim comigo: entre nas águas. Entra no Espírito Santo, mergulha nele, encha-se dele. É diferente de uma religião que fala em Deus. As religiões todas elas falam dos seus deuses e todas elas são boas à sua maneira. Mas só tem uma que tem o Espírito Santo de Deus agindo, e é a nossa, a nossa palavra bendita que veio do céu, desceu como carne, desceu, habitou entre nós como servo, viveu entre nós, veio de uma mulher, nasceu numa manjedoura, cresceu, se humilhou, ensinou, pregou, anunciou. Só nós temos o Espírito de Deus agindo. Se você e eu não aprendermos essa verdade, eu e você não vamos vencer aqui. Escute isso agora. Uma certa vez, chegou até mim uma pessoa que era paralítica e eu não sabia. E nós estávamos num culto abençoado, de cura, de libertação, e essa pessoa foi trazida numa cadeira. E eu disse: fique de pé. E a pessoa falou: ele não pode, porque ele não anda. E eu tinha dito: todos que vierem à frente serão curados. E as pessoas começaram a ser curadas. Começaram a ser curadas de dores de cabeça, depois o outro dor de estômago, depois a coluna voltou no lugar. E aí Deus estava fazendo, e eu falei: glória a Deus, isso que é Deus e tal. Só que na hora que alguém falou assim: ele não pode ficar de pé porque ele não anda, ele é paralítico. Você está no segundo andar, de repente uma palavra leva você lá de volta para o primeiro andar, onde nada é possível. Você tem que fazer uma estratégia do céu funcionar para você. Viver por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. Porque aquilo que você vê te engana. O povo via um mar, Deus via um caminho. O povo via um túmulo no meio do mar, todos morreriam ali. Deus via uma passagem secreta. Quando o Espírito de Deus está em nós, é diferente. Nós conseguimos fazer coisas extraordinárias, porque o Espírito de Deus pode todas as coisas. Entra no mundo espiritual. Por que estou lhe falando isso? Porque num espaço de 10 dias eu fiz 6 velórios. E talvez, se tivéssemos aprendido isso antes, alguns velórios não teriam acontecido. Você diz: não, mas isso não é possível. Então, saia desse primeiro andar. Saia desse primeiro andar. Estou te desafiando a sair daí. Eu estou desafiando você a sair dos olhos daquilo que só os seus olhos confirmam. Saia daí, comece a ver o que Deus diz que é, não o que você pensa que é. Eu olhava para as pessoas e a dor dessas pessoas, e eu vou mostrar para vocês como é possível mudar a situação quando você entra no mundo espiritual. Quando você sai desse mundo físico e entra no mundo espiritual, sua vida muda, seu patamar muda, sua graduação no céu muda. Aquilo que você começa a crer, começa a aparecer, começa a acontecer, e você não sabe como, nem de que jeito, nem porquê, mas o Espírito de Deus começa a produzir. Em cima da palavra o Espírito produz, em cima da verdade o Espírito trabalha, em cima da autoridade do céu o Espírito reina, e ele começa a fazer coisas impossíveis se tornarem possíveis. Alguém já disse que antes do Pentecostes, aquilo que era possível aos homens se tornou impossível porque ninguém conseguia fazer. Mas depois de Pentecostes, aquilo que era impossível aos homens se tornou possível porque o Espírito neles os conduziu a fazer. Qual é o segredo?
Deus todo mundo tem. Perdão, eu não tenho nada contra quem é prostituta, mas até prostituta tem. Eu não tenho nada contra um ladrão, mas até um ladrão diz, Deus me ajudou. Eu ia ser pego, mas Ele me ajudou. Deus não ajudou, mas Ele usou Deus. Mas até ele crê em Deus. Crer em Deus não muda nada. Tiago 2,19 diz, crês tu que há um só Deus, fazes bem. Mas também os demônios creem, estremecem e continuam sendo demônios. Eles não mudam. Crer em Deus não vai mudar a sua vida, porque todo mundo crê à sua maneira. Crer em Jesus também. Agora, ter o Espírito Santo é toda a diferença. Olha um texto de Isaías 38, de 1 a 5. A Bíblia diz que Ezequias, eu vou ler a primeira parte, porque talvez você esteja falando, mas a minha doença, o senhor não conhece. Tá bom. Deixa lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, fala comigo, mortal. Estou falando de um caso sem saída, amém, gente? E ele estava onde? Fala assim, numa cama. No plano físico, primeiro andar. No mundo, eu só creio naquilo que vejo. Eu só consigo crer no mundo do Tomé. Olha, eu só creio se eu ver. Então está aqui. E veio a ele Isaías, que era o profeta, e disse, olha, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Só que olha o que ele fez, depois de ouvir que vai morrer, porque a enfermidade dele, ele sabia que era mortal. Ele sabia que ele tinha pouco tempo. Então, Ezequias vai para o segundo andar. Ele sai do primeiro andar. Ezequias entra no mundo espiritual, ele sai do mundo físico. Ele usa daquilo que ele acreditava ser a comunhão dele com Deus, ele já conhecia Deus. E ele diz assim, então Ezequias vira o rosto para a parede, fala assim comigo, e entra no mundo espiritual. Ele orou ao Senhor, ele entra em comunhão com Deus, e ele começa a orar uma coisa que eu e você fazemos muito pouco. Senhor, lembra-te, lembra quanto tempo eu estive trabalhando na sua casa, lembra quanto eu investi na sua casa, quanto eu dizimei na sua casa, quanto eu andei com o coração perfeito na sua casa, quanto eu já fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou, ele entrou no mundo espiritual, ele entrou nas águas, ele não tinha saída. E olha o que a palavra de Deus diz. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Isaías estava saindo do palácio, o verso 5 diz assim, Isaías, volta lá e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, porque você entrou no mundo espiritual, eu vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e você vai ser curado dessa enfermidade mortal. A diferença é que eu e você ficamos reclamando, chorando, nos debruçando, nos lamentando, culpando esse, culpando aquele, quando Deus disse, marcha, para de falar do outro que está do seu lado, para de apontar o erro, você caiu por causa dele, por causa dela, marcha, saia daquilo que está atrás de você, não olhe mais para trás. O povo que fica olhando para o ontem, nunca vai chegar no hoje. Para, esquece eles, deixa que eu cuido do seu passado, eu que mudo esse passado de desgraça, de miséria, de acusação, de vergonha, de perseguição, eu vou cuidar deles, na mesma água que você entrar agora, o meu Espírito vai te curar, e vai dar um jeito nos teus inimigos. Entra na água, entra no mar, entra no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que Ezequias entra e é curado da sua doença mortal. Olha um outro texto interessante, em 2 de Crônicas 20, diz que Josafá, aqui o povo, os países, os povos do Oriente, uma multidão de gente
um exército poderoso se levanta contra os filhos de Israel. Josafá era rei nesse tempo. A Bíblia diz assim: então Josafá temeu. E ele não tinha mais o que fazer. E o que ele fez? Ele sabia que não podia vencer esse exército numeroso. Então ele falou assim: eu não sou bobo nem nada, eu não vou lutar contra eles no vale. Eu não vou lutar contra eles com espadas. Eu vou entrar no mundo Olha o que ele faz. Ele teve medo, como eu e você temos, quando estamos encurralados. Mas a Bíblia diz: ele se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Todo mundo vai entrar no mundo espiritual. Vamos sair dessa enrascada. Incrível, gente. O segredo é o Espírito que está sobre nós. A Bíblia diz, é tão lindo esse texto que a Bíblia diz no verso 9, que ele fala uma frase que eu uso muito: Senhor, um dia o Senhor prometeu. Olha, quem entra no mundo espiritual, ele lembra a Deus, a palavra de Deus. O que é que eu oro quando eu entro no mundo espiritual? Você ora a palavra de... Não precisa fazer a sua oração, nem fazer uma cartilha, nada. Pega os versículos, você entra lá para cura. Então você pega os versículos de cura. Ele carregou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras serei curado. Salmo 103, é ele que perdoa os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. Na área em que você precisa de ajuda, de socorro, entra no mundo espiritual e fala para ele a palavra, porque a palavra produz, a palavra é viva. E ele diz: Senhor, o Senhor disse, se algum mal nos sobrevier, se alguma coisa acontecesse conosco, peste, fome, juízo, nós nos apresentaríamos diante da tua casa. E ele diz: porque o teu nome está nesta casa. Nós clamaríamos a ti, e tu na nossa angústia nos ouviria e nos livraria. E ele fala assim, ali depois, vai para o verso 12, ele fala assim: em nós não há força e nem poder para resistir a essa grande multidão, mas nós sabemos o que vamos fazer. Nem sabemos como vamos vencê-los, nem conseguimos com eles, nem podemos com eles. Essa enfermidade é para matar. Deus, isso aqui é terrível. Esse exército é poderoso demais para nós. Essa situação é vergonhosa demais para mim. Essa humilhação é gigante. Porém, os nossos olhos estarão postos no mundo espiritual. Porém, os nossos olhos estarão postos em ti. A solução não é você sair por aí, pegar uma espada e sair lutando contra o seu inimigo. A solução é você vencer o seu inimigo primeiro no mundo espiritual. O mundo do espírito, a Bíblia diz em João 4:24, que Deus é espírito. O lugar onde as batalhas são vencidas é no reino do espírito. Eu e você temos que aprender a viver. As pessoas dependem de outras pessoas para fazer uma oração. Jesus, quando ensina os seus discípulos, ele diz: vão de 2 em 2, entrem nas casas, nas aldeias, nos vilarejos, em todos os lugares, e quando vocês chegarem lá, nunca Jesus disse: orem pelos enfermos. Só nós que dizemos isso. Jesus diz assim: cure os enfermos que nela houver, expulse os demônios que lá estiver. Ouça de novo: cure, fala cure. Como é que eu faço isso? No mundo? Autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele é a maior autoridade na terra. Sabe por que o povo tinha que entrar nas águas? O povo conhecia o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Conhecia o Filho pelo Cordeiro que foi morto. O povo tinha que conhecer o Espírito Santo, por isso que tinha que entrar nas águas.
Se o povo não entrasse nas águas, o povo não seria transformado. Sabe qual é a área de maior dificuldade de Deus com você? É a sua área emocional. Porque o Espírito Santo tem que tratar. Olha o que tem na sua mente. Olha o que vem na sua mente. Olha o que você carrega na sua mente. E a palavra de Deus diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é nesse plano físico, não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, seres dominadores das trevas desse século, hostes espirituais da maldade que operam, fala assim comigo, no mundo espiritual. Sabe onde é a sua guerra? No mundo espiritual. Daniel 10 também fala isso. Uma oração foi atendida depois de 21 dias, mas só depois de uma guerra no mundo espiritual, depois de 21 dias de guerra, os anjos conseguem falar com Daniel. Sabe por que o anjo conseguiu falar? E ele diz assim: por causa das tuas orações, Daniel, eu vim. Porque houve uma guerra espiritual. A nossa vida, meu amado, por isso que eu disse que poderíamos ter mudado alguma coisa. Se nós tivéssemos consciência de que o poder está em nós, porque o Espírito habita em nós. Quer ver? Tem um texto de Lucas 5,17 que vai explicar melhor para vocês quem é o Espírito Santo. Quem é esse ser maravilhoso? E aconteceu que um daqueles dias, fala assim, Jesus ensinando. Guarda isso. Jesus está aqui ensinando. Agora presta atenção na sequência do texto. Estavam ali assentados religiosos, doutores da lei, teólogos, que tinham vindo de todas as cidades circunvizinhas aqui da região de Campinas, e do Brasil, e de São Paulo, e do Brasil, e do mundo. Fala assim comigo: e o poder do Senhor, aleluia, fala, e o poder do Senhor, e a virtude do Senhor, e o Espírito do Senhor, estava sobre ele, para curar. Espera aí, deu um nó agora. Não é Jesus que cura? Não é Jesus que levantava o paralítico? Não era Jesus quem curava o leproso? Não era Jesus quem levantava da cama aquele que está com coronavírus? Não é Jesus? Não, meu amado, é no nome de Jesus. Se você não sabe, quem tem todo o poder é o Espírito Santo de Deus, que usa o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, o nome de autoridade, o nome de Rei, o nome de Senhor. Jesus Cristo cura todas as pessoas pelo nome de Jesus, mas a ação sobrenatural é do Espírito Santo de Deus. O que isso quer dizer? Isaías 61 explica melhor. Eu estou usando muito Bíblia hoje, porque eu não queria pregar como de costume. Põe Isaías 61 aqui. O Espírito do Senhor, do Todo-Poderoso Deus, do Soberano Deus está sobre mim. Pois o Senhor, fala, me ungiu, me capacitou, me deu autoridade. Para quê? Vocês acham que eu prego porque eu quero? Porque eu sei? Porque eu estudei? Não.
porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, toda a glória é dEle, toda a honra é dEle, toda a capacitação é dEle, é Ele quem abre os meus olhos, abre o entendimento para as suas palavras, é Ele que nos ensina todas as coisas. Sem o Espírito Santo de Deus não existe céu para nós, nós estamos fora do céu. A Bíblia diz, é Ele quem me ungiu para pregar as boas novas, é Ele quem me enviou a restaurar os contritos ou os cativos, é Ele quem proclama liberdade aos cativos e oprimidos, é Ele quem abre as prisões dos presos, é Ele, é o Espírito de Deus sobre mim, é o Espírito de Deus sobre você, é o Espírito do Todo-Poderoso agindo na terra através de mim e de você. E Ele faz o quê? Ele revela Cristo através de nós, Ele revela Deus através de nós, porque Ele é o rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ele revela o Deus Todo-Poderoso, o Pai amoroso e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele revela aquele que venceu. O Espírito de Deus é o responsável por todos os milagres que você ouvir falar, em nome de Deus, em nome de Jesus, na face da terra. E para Ele, eu convoco que você dê uma salva de palmas nessa noite. Daniel capítulo 2, vai mostrar mais uma vez o Espírito de Deus trabalhando. Ali havia uma sentença de morte sobre Daniel. E nessa sentença de morte, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Nesse sonho, ele acorda, chama todos os sábios, todos os entendidos, e diz o seguinte: eu quero que vocês me contem o que eu sonhei, e me dê a interpretação. Diga aí, é fácil isso, sim ou não? Se você contar o sonho, eu te dou a interpretação. Agora, você quer que eu saiba o que você sonhou? Pois Daniel capítulo 2 disse, vocês vão querer me enganar. Se eu contar o sonho, vocês vão querer me enganar. Então eu quero que vocês contem o que eu sonhei, para que eu acredite na interpretação. Então todos disseram, ó rei, isso não está no mundo dos homens de saber. Isso é impossível. Então ele disse, assinou um decreto e disse, matem todos os sábios, não preciso deles. Isso chega até a Daniel, o decreto chega até Daniel. Daniel vai falar com o rei e pede um prazo, me dá uns dias, e eu te darei o sonho e a interpretação. E Daniel capítulo 2, verso 18, Daniel sai da Babilônia, sai do terraço da sua casa e entra no mundo Então ele chama Sadraque, Mesaque e Abdinego, e os três, juntamente com os três, eles vão orar. E quando eles vão orar para pedir a Deus misericórdia, ao Deus do céu, ele entra no mundo sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ali, ele ora a Deus e diz, Deus, não está nas nossas mãos e nem no nosso poder conhecer isso. Então o verso 19 diz que, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Quando você entra no mundo espiritual, Daniel tem os seus olhos abertos, o verso 20, ele diz assim, ele começa a bendizer o nome de Deus e diz, porque dele, olha você que precisa, é a sabedoria, e você que está sem força, eu não tenho força para voltar, eu não tenho força para fazer o meu ministério acontecer, eu não tenho força para reatar o meu casamento, eu não tenho força para voltar para minha casa de onde eu saí, eu não tenho força para retomar a minha história. Dele é a sabedoria e entra no mundo espiritual, você vai ver o que é força. O verso 21 continua dizendo, ele muda os tempos e as horas. O que significa isso? Eu sei que muita coisa você olha para a sua história e diz, não vai dar tempo.
Não vou conseguir. Entra no mundo espiritual e você vai ver. Josué entrou no mundo espiritual e o sol parou. Parou lá no vale de Ajalon. Parou, a lua parou, o sol parou, e lua e sol não se encontraram. O tempo parou. Entra no mundo espiritual e você vai ver se ele não muda os tempos e as horas. Se ele não domina esse momento aqui para você, se ele não resolve essa situação de não dar tempo para você, entra no mundo espiritual, o povo de Deus, e você vai ver se ele não remove, estabelece presidentes. Sabe por que nós não temos uma vida melhor? Porque a gente não entra, não aprendeu a entrar no mundo espiritual. Nós não aprendemos a estabelecer os governos em nome de Deus. E muitas pessoas vão entrar lá e vão nos fazer gemer, vão nos fazer de tolos, de idiotas, e nós vamos virar na mão deles tipo idiotas úteis. E você vai reclamar com o seu próximo e não dá para reclamar. É tão tolo o que fazem conosco. O que a nova ordem mundial está fazendo e nós somos obrigados por lei de obedecer. Olha para a sua máscara e você vai saber o que fizeram com você. Eu não estou falando mal de quem usa máscara, porque eu também tenho que usar onde tenho que ir. Mas olha o que fizeram com a nossa consciência e com a nossa sabedoria. Olha como nós enganamos os vírus, e nós somos expertos em enganar o vírus, gente. Estamos usando máscara por aí, e essa máscara, só o entrelaçamento desse tecido aí, ele é 1000 vezes maior do que a espessura do vírus. O vírus tem o tamanho de 1 nanômetro, é 1000 vezes menor do que o furinho invisível a olho nu da sua máscara. Mas mesmo assim, nós usamos a máscara. Mas olha só como é insano. Eu vou no restaurante, todo mundo de máscara, na fila de máscara, e depois eu falo para o vírus, dá um tempo, porque agora eu vou comer. Então eu como, então eu bebo. Aí eu estou lá, eu escovo os dentes, eu faço a minha higienização, e depois eu boto a máscara e falo, vamos guerrear de novo, agora eu estou de máscara. Olha como é insano isso e como é tolo. Como nós acreditamos, não, nós nem pensamos. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, vamos entrar no mundo espiritual e vamos remover reis, estabelecer reis. É Ele quem faz isso. Se o povo for um só, e nós cremos, nós vamos conseguir estabelecer projetos bons, pessoas boas. Eu não sei se existe ainda alguém para se confiar, mas pelo menos a gente vai ter aquela sensação do menos pior está sobre nós, e nós estamos aqui deixando a vida nos levar. Só que a Bíblia diz que Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos inteligentes. Tudo que faltar para você, entra, sabe aonde? No mundo. Agora veja que versículo lindo. Ele revela o profundo, aquilo que nem cavando nós conseguiríamos achar. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Pelo amor de Deus, entra no mundo espiritual. E o que eu devo fazer quando eu chegar lá? Quando você chegar lá, vai para Tiago 4, 5, e nós vamos descobrir o que Ele vai fazer quando Ele estiver aí com você, quando você estiver cheio do Espírito Santo. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, que o Espírito que em nós habita, fala assim comigo, anseia por mim, sofre por mim, até os ciúmes. Ele tem ciúmes de nós. Ele é tão íntimo nosso que Ele tem ciúmes de nós. Ele anseia por você até os ciúmes quando você é dele. Ele tem que fazer eu e você entendermos que a nossa luta não é contra a carne
É muito fácil odiar alguém. É muito fácil você desprezar alguém. Esses dias alguém chegou para mim e falou mal do ex-presidente. E eu disse, você o conheceu? Brincando, claro. Ele falou, não, nem quero, nunca vou conhecer na vida. E por que falar mal? Por que você fala mal? Só por causa de um partido político que você não gosta? Porque as pessoas que defendem esse partido político mostram um partido ruim. Eu e você temos que ter sabedoria. A Bíblia diz, no que depender de vós, fala, tendes paz com todos. Você não pode julgar uma pessoa pela cor da pele. Você não pode julgar uma pessoa pela sua posição social. Você não pode julgar uma pessoa pela beleza que seus olhos veem. Nós fazemos tudo errado. O Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Eu tenho que entrar no mundo espiritual. A mulher quer restaurar o casamento brigando com o marido, batendo boca. Entra no mundo espiritual, amontou a brasa de fogo na cabeça dele, deixa o céu descer sobre ele, deixa a mão de Deus pesar. Nós não temos paciência. Então eu quero mandar uma mensagem pelo Facebook, eu vou dar uma indireta, eu vou entrar ali no Instagram, eu vou entrar em qualquer lugar, eu vou pôr no direct, porque eu não aceito isso, eu não gosto disso. Ei! Você vai embora daqui a pouco. Por que você vai fazer um outro inimigo? O seu inimigo já é declarado, é o diabo. Por que você vai fazer outro? Uma guerra já não basta para você. Entra no mundo espiritual, porque ele tem ciúmes de mim. Sabe por que ele tem ciúmes de mim? Ele mora em mim. Jesus falou, ele, o Espírito da verdade que o mundo não vê, não conhece, não pode receber, ele estará convosco e habitará em vós. Quando você estiver lendo a minha palavra, quem estará te ensinando é o meu Espírito. Quando você estiver com alguma dúvida, quem estará te revelando é o meu Espírito. Quando você precisar de socorro na angústia, quem está te levando a minha palavra é o Espírito. O Espírito de Deus estará trabalhando. Meu povo, Israel tinha que entrar no mar. Entre nas águas. Não corra em contra ao inimigo. Não corra para o deserto. Entre e vá sempre em frente. Encara o seu problema. Encara o seu gigante. Encara o seu adversário. Me diga uma coisa. Quem aqui gosta mais, ou você gosta mais de quê? Dia ou noite? Dia ou noite? Vamos, gente, eu tenho que acabar daqui a pouco. Quem gosta de dia, levanta a mão. Quem acha que o dia é a melhor parte da sua vida, levanta a mão. E quem acha que a noite é a melhor parte da sua vida, levanta a mão. A galera gosta de dormir mesmo, hein? Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Deus fez, fala comigo, dia e noite. Nem só dia e nem só noite. Então vamos lá. Aqueles que gostam de dia, o que é dia na Bíblia? Dia é trabalho, dia é resultado, dia é responsabilidade, dia é conquista, dia é solução. Dia é sobrevivência, prosperidade e paz. Quem gosta disso? Vamos ver o que é noite então na Bíblia. Noite na Bíblia é provação. Noite na Bíblia é ataque. Os ataques acontecem de surpresa à noite. Noite na Bíblia é guerra. A galera que gosta de noite aí, está explicado porque passa por esses cortados aí, né? Olha aí, noite na Bíblia é dor, noite na Bíblia é luta. Todo mundo pensa, noite é sono, vai vendo aí, viu que o dente só dói à noite? Não viu não? Ouvido só dói à noite?
Pô, mas teve o dia inteiro para doer, por que você veio doer agora à noite? Noite na Bíblia é dor, meu amigo. Noite na Bíblia é dificuldade. Noite é solidão. Noite é trevas. E noite, para alguns, também é descanso. Vira para alguém que está do seu lado e fala: eu faço parte desses alguns aí. Mas vocês sabiam que Deus tem uma finalidade em nos dar dia e noite, e não só dia e não só noite? Sabe por quê? Porque aquele povo era completamente escravizado na alma, e Deus queria trazer uma libertação para aquele povo. Por isso Ele fez dia e noite, para dar um equilíbrio a mim e a sua vida. Escute, sem noite, você nunca vai valorizar o dia. Quem vivesse aqui só dia, ficaria uma chatice. E quem vivesse só noite não suportaria. Então dia e noite é equilíbrio para nós. Deus queria libertar a alma do povo. O povo era 8 ou 80. Muita gente ainda é 8 ou 80. Mas Deus trouxe um equilíbrio dia e noite, para que a nossa vida nós pudéssemos entender que nós temos que entrar no mundo espiritual. Você não pode ficar só nesse mundo físico. Você não pode receber as afrontas daqui. Você não pode receber só as perseguições daqui. Você não pode receber só as frustrações daqui. Tem um mundo de vitórias para mim e para você, que nós temos que descobrir. Tem dia na nossa vida sim. Tem noite, tem dias maus também. Mas tem dias de vitórias, de bênção, e você tem que estar equilibrado. Eu e você, uma mulher chegou para mim e me disse o seguinte: eu não acredito mais em amor. Me mostra, me prova que existe amor, porque senão eu vou morrer, eu vou me matar, mas antes disso vou matar meu filho. Eu disse: mas o que o seu filho tem a ver com isso? Porque o homem que eu tive o filho não me assumiu, e antes de ter o filho, ele fazia juras de amor, declarações de amor, e tal, e amor, e eu não acredito mais em amor. Todo aquele que é ferido, que é machucado em alguma área, não acredita mais. Ou ele tem uma resistência para não acreditar. Só que a palavra de Deus quer nos ensinar que no equilíbrio, não é porque algo aconteceu com você que aquilo não existe. Não é porque aquele poema, aquele romance de Shakespeare não aconteceu na sua vida, que você não... que aquilo que você pensa é o que vai ser. Eu disse a ela, falei sobre o amor de Deus, falei tudo que podia falar para convencê-la, e disse: não desacredite do amor porque você não ama e porque você não é amada. Porque independente de você amar ou não ser amada, o amor existe. E para você eu vou dizer: ainda que você esteja passando por momentos difíceis, tristes, ou aqueles que você fala assim: não sei como eu saio disso, não sei nem se eu saio disso, você tem que aprender com o povo de Israel lá no deserto, sempre marchar. Deus disse: marche. Se eu colocar os pés nas águas, eu não sei nadar. Deus sabia ou não sabia que Israel não sabia nadar? Deus sabia ou não sabia que Israel não sabia nadar? E o que tinha na frente de Israel? O mar. Só que quando Israel pôs os pés naquele lugar que eram águas, as águas se tornaram proteção para Israel. Diz que um muro de mais de 15 metros de altura, alguns dizem que mais de 50 metros de altura, foram levantados ao redor daquele povo, igual se fosse uma cerca murada de águas. E a Bíblia diz que os vagalhões coalharam. A ideia de vagalhões coalhar, as águas se congelaram, segurando as outras águas.
Mas eu creio que os filhos de Israel olhavam para aquele paredão de gelo enorme, e as águas batendo naquele paredão desse lado, e as águas batendo no paredão daquele lado. E um detalhe: ninguém sabia nadar, porque todos estavam vivendo em deserto. E a Bíblia diz que o lugar que era água se transformou num caminho seguro de solução na vida deles naquele momento. Deus nunca mais abriu o mar. Por quê? Porque o povo de Israel precisava passar pelo meio do mar. Fala, naquele momento, quando eles entraram nas águas, eles entraram no Espírito de Deus, e o Espírito de Deus então conduziu aquele povo à vitória. E detalhe, aquele povo foi socorrido, mais de 3 a 4 milhões de pessoas andando. Eu não sei quanto tempo levou, mas o tempo que levou para aquele povo passar, andar no meio dos vagalhões, no meio daqueles paredões enormes de gelo, o tempo que levou, o Espírito sustentou. O tempo que for necessário, quando você entra no mundo espiritual, Ele vai te sustentar. Você não sabe como, nem aquele povo sabia. Eles perguntavam: como isso pode parar essas águas? Olha as águas emboladas batendo aqui, olha o mar revolto batendo aqui, e esses paredões transparentes, translúcidos, estão segurando as águas. Que coisa impressionante! Que Deus poderoso! Como isso é possível? Não havia explicação, mas havia socorro. Não havia explicação, mas havia cura. Não havia explicação, mas a conta era paga. Não havia explicação, mas o aluguel ficou em dia. Não havia explicação, mas enquanto você precisa, o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Espírito para não nos deixar órfãos, e Ele cuida de nós em todas as horas, em todos os momentos. O meu e o seu coração, ainda que temeroso, é amparado, é seguro, é sustentado por aquele que nos conhece por dentro e por fora. Ele garante a nossa sobrevivência. Ele é o Senhor. Eu não sei como parou isso, eu não sei. Mas eu sei que não se moveu, e as águas obedeciam ao comando dele. Entre nas águas, entra, mergulha nele, entra nele. E eu vou dar uma dica a você. Eu não sei quantos de vocês falam com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, pelo amor de Deus. O Espírito Santo é a essência do próprio Deus, mais pura, se houver, é Ele. Tanto é que você pode falar contra Deus, pode falar contra Jesus, que há perdão, mas se você blasfemar contra Ele, contra o Espírito de Deus, não há perdão nem nesse mundo, nem no outro. Ele é uma pessoa, Ele sente, Ele trabalha, Ele cuida, Ele ama, Ele levanta, Ele ensina, Ele restaura, Ele dirige. Fala com Ele. Quantas vezes eu estava numa vez expulsando demônios, numa guerra feroz, e eu não conseguia expulsar. Então eu falei: Espírito Santo de Deus, estou exausto. Eu e a Vânia, nós estávamos em Maringá, no Paraná. Era madrugada já. O demônio ia e voltava, a gente não tinha experiência de autoridade. Então eu levantei os olhos aos céus, eu falei: Espírito Santo de Deus, estou exausto. Tenho treino no dia seguinte, eu ainda jogava futebol profissional. E aí, uma estrela riscou o céu. Eu não sei o que aconteceu com aquela estrela. A hora que eu falei o nome dele, pelo amor de Deus, tão certo como eu estou vivo hoje, a estrela riscou o céu e aquele demônio deu um grito, saiu da pessoa. Eu não sei, eu só sei que funciona. Um dia eu estava falando com uma pessoa que era ateu, e eu tentando explicar a palavra de Deus, ele resistindo, então eu falei: Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor aqui. Eu quero esse coração para Jesus. Me dá a palavra certa, para o momento certo, no coração certo.
ele precisa ouvir a tua voz. Terminei com aquele homem rendido a Cristo. Aquele homem resistente, acabou a resistência, porque o Espírito Santo de Deus entrou em ação. Entra no mundo espiritual. Eu vou encerrar agora com um exemplo. Um dia desses, uma pessoa com enfermidade, com muita dor, eu cheguei e falei: Senhor, me usa. Antes de sair de casa, eu falei: Deus, me usa. Eu sabia, a pessoa sempre gosta de orações. Eu disse assim: preciso do Senhor. Falei: Espírito de Deus, me usa. Eu preciso curar essa pessoa. E eu fui lá. E ela com dores e tudo, eu fui: onde é o lugar da sua dor? Ela falou. Eu botei a mão e eu ordenei que a dor saísse pelo poder de Deus, e a dor foi embora. Aí ela me perguntou assim: mas espera aí, eu estou tanto tempo com dor, é só uma oração? Não é só uma oração. É aquele que unge você para curar. É aquele que está sobre você, como estava sobre Jesus, para curar. Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus estará sobre você para salvar. Estará sobre você para consolar. Estará te usando para encher alguém de sabedoria, de conhecimento. É na área em que você precisa, na área em que eu preciso. Ele é o Consolador amado. Entra nessa água, entra nesse rio da vida, entra nesse rio que você sai transformado, entra nesse rio que você sai curado, entra nesse rio que você sai consolado. Eu e você temos que aprender que, se não entrarmos no mundo espiritual, não vale muita coisa a nossa caminhada aqui, porque nós somos seres espirituais. Eu e você somos um ser tricótomo. Eu tenho corpo, e o meu corpo, eu contacto o mundo físico. Então eu tenho tato, olfato, audição, paladar e visão. Eu consigo contactar com isso o mundo físico. Então eu vivo aqui no mundo físico. Eu tenho uma alma. Essa alma, a minha psique, é a sede das minhas emoções. Os meus sentimentos estão todos na minha alma. Eu trato ela como se fosse a minha mente. Então, para que alguém mude aquilo que eu estou querendo, ele tem que entrar na minha mente. De alguma forma, ele tem que ter um caminho para entrar na minha mente, no meu intelecto, e convencer-me de que aquele caminho é errado. E eu tenho um espírito. E esse espírito é o que contacta Deus. Por isso que João capítulo 3, quando Nicodemos visita Jesus, Jesus fala para ele, o verso 8, o vento assopra onde quer, tu ouves a sua voz, mas não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que for nascido do... Quem nasce de novo em você não é o corpo e nem a alma. Se você soltar o seu corpo agora, ele vai querer prazer. Se você deixá-lo livre, ele vai querer prazer, ele vai querer sexo, ele vai querer drogas, ele vai querer álcool, ele vai querer tudo que vicia. O seu corpo, ele é disciplinado por um poder maior. A sua alma não se converte nunca. A sua alma também, ela é recriada. Ela é tratada. Aquilo que você pensava, você não pensa mais. Os palavrões são trocados por louvores. Seus lábios começam a falar outras coisas. Sua vida começa a mudar. Os caminhos que você ia e você planejava, já não planeja mais. Fazer algo contra alguém, você já não planeja mais. Então a alma é recriada por um poder maior. Qual? Poder do Espírito. Jesus disse para Nicodemos:
Você não pode entrar no reino do céu se não nascer do Espírito. Quem nasce de carne continua sendo carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Para vencermos nesse planeta, temos que entrar no mundo espiritual. Você não pode fazer a obra de Deus na sua força. Você não pode pregar o que você quer. Você não pode simplesmente sair e abrir uma igreja. Você não pode. Por que não pode? A legislação me permite, a legislação da terra. Mas o trabalho do céu não. O céu, a obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus, a maneira de Deus, conforme Deus. E não é conforme eu acho, conforme eu quero, conforme eu gosto. É do jeito de Deus, para que tenha sempre a provisão de Deus. Entra no mundo espiritual. Você quer vencer essa guerra com seu filho? Não adianta falar todos os defeitos dele. Ele já sabe. Você acha que ele não sabe todos os palavrões e maldições que você já falou para ele? Ele já sabe. Entra no mundo espiritual e apresenta ele ao céu. Ah, mas a minha esposa, não adianta você querer prender a sua mulher para ela não falar com homem nenhum. Porque você duvida dela, porque você não confia nela, não adianta. Quem quiser trair, trai de dia ou de noite, de manhã, meio-dia, à tarde ou à noite, e você não vai saber. Entra diante do céu, entra no mundo espiritual, e ali apresenta diante de Deus o caso. Tem alguém que é soberano, quer mudar o seu negócio, a concorrência está batendo, está vencendo, entra diante de Deus, faz um voto com Ele, como Jacó fez, põe Deus como seu sócio, coloca Deus na frente do negócio, você vai ver como é que Ele faz, e entra no mundo espiritual, entra nas águas, tem vida aí. Estou dizendo isso porque eu creio que algumas pessoas não precisavam ter morrido. Por que não precisavam? Que ousadia é essa do pastor falar? Porque a Bíblia diz no Salmo 90:10, a duração da nossa vida, como promessa, é no mínimo 70 anos. E os velórios que eu fui fazer, só tinha 2 pessoas acima de 70 anos. Os dias não foram cumpridos. Tínhamos que entrar no mundo espiritual e dizer: Deus, é essa a sua promessa, aqui está a sua palavra. Eu quero solicitar a promessa de Deus na vida dele, na vida dela.